E a gente vai começar falando aqui, né, hoje após a partida, né, vitória do Real Madrid, goleada 4-1, vitória tranquila. O Rodrigo, né, falou ali sobre o Flamengo e ele disse o seguinte, abrindo aspas aqui para ele, falou: sendo sincero, a gente sabia que era difícil para o Flamengo passar. Estava todo mundo apostando mesmo no Al Hilal. A gente esperava que a final fosse contra eles, Al Hilal mesmo. E foi o que aconteceu. Vai ser um jogo difícil e vamos tentar ganhar, disse ele. E aí ele ainda acrescenta sobre aqueles vídeos, né? Que até tem um que o Marcos Braz puxa ali o canto no vestiário, falando Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Ele falou: esse vídeo é normal, é do futebol. Depois que ganha o título, tem momentos de euforia. Não vejo como provocação, vejo como coisa legal do futebol. Claro que motiva mais outro time, motivou a gente caso jogasse contra o Flamengo, disse ele. Esse comentário repercutiu bastante nas redes sociais, né? Assim, eu encaro, ele disse ali, a provocação e tal, eu encaro como provocação. A gente falou e agora a gente recebeu uma resposta. Mas, Nazário, quero te ouvir aí sobre essa fala do Rodrigo após a grande vitória deles aí contra o Al-Ahly, sem deixar sopra pro azar. Aquele detalhe, né, cara? Agora tá todo mundo chutando o cachorro morto, né? É o direito deles. Eu comecei a ver o jogo hoje do Real. Não foi um jogo tão fácil, depois é que a coisa acabou descambando, mas o Real, em alguns momentos, foi até ameaçado. Jogou até com desdém, né? A gente, pelo menos eu notei isso no início do jogo. O Real estava jogando com uma certa, não é nem displicência, mas era um certo desprezo, né? E, beleza, o problema deles e tal. A fala do Rodrigo, eu acho que ela não está muito fora daquilo que, no fundo, a gente estava sentindo o que estava acontecendo. E aí, o problema, para mim, começou no final de 2022. E o Carioca, ele não é, né? Ele não dá, o Carioca não é base para absolutamente nada. É um campeonato esvaziado, é um campeonato fraco, né? É um campeonato que e não é só o Carioca, né? Os outros estaduais também são campeonatos fracos. Eu acho que o mais disputadinho do Brasil é o Paulista, né? Mas mesmo assim, a qualidade técnica desse ano ela é muito, muito abaixo. Mas o fato é que o Flamengo começou a errar em 2022. E aí a gente pode elencar uma série de erros, né? Que o Flamengo acabou. O Flamengo novamente caiu, e aí eu vou repetir as palavras do nosso querido Rafa Penido. O Flamengo não aprendeu em 2019, né? A gente acabou a final com o Lincoln, e de lá para cá, um tempinho se passou, né? E nós caímos na mesma esparrela. Um time mal preparado, uma troca de técnico num momento absolutamente indevido, e a gente já sabia desde o ano passado qual seria o roteiro de 2023, não é surpresa para ninguém. E, infelizmente, o Flamengo tem uma estrutura fantástica, uma estrutura de primeiro mundo, um centro de treinamento invejável, jogadores que são experimentados, mas o maior problema do Flamengo é que nós não temos um departamento de futebol profissional. Nós temos apaixonados por futebol ou por outras coisas, mas profissional, lamentavelmente, o nosso departamento de futebol não é. E aí, quando eu falo departamento de futebol, eu não estou falando do técnico, da comissão, não. Eu estou falando das pessoas que organizam o futebol, o presidente, o vice-presidente, né? Todos os responsáveis pela máquina que gere o Flamengo, pela máquina que faz o Flamengo girar. Hoje, o Flamengo e os times do Brasil, a principal atividade é o futebol. Tem outras atividades? Tem várias. Mas hoje, né, a gente tem 45 milhões de torcedores, mas é
do futebol. A gente não tem 45 milhões de torcedores para a natação do Flamengo. Tem uma galera que gosta, tem gente que nem vê. A gente não tem 45 milhões de torcedores para o time de basquete. Óbvio que a gente torce para o time de basquete, mas muita gente nem sabe quais são os jogadores que fazem parte do elenco do basquete. Então, o futebol é o coração, o futebol é o pulmão do Flamengo. E esse pulmão, essa joia, ele está sendo mal gerido. E aí a gente entra naquela máxima que diz o seguinte: dinheiro não é tudo. Não adianta você ter muito dinheiro, mas ter um cara que gerencia esse dinheiro sem habilidade. Vou citar um exemplo. O senhor Vitor Pereira, daqui a pouco a gente vai falar, ele já está pedindo alguns reforços. Ele quer reforço, ele gosta de pedir reforço. E dentre os reforços, ele está citando um volante brigador. E aí, na minha humilde opinião, faltou sensibilidade e inteligência por parte da diretoria quando chegou a oferta para o João Gomes. Minimamente, uma pessoa inteligente poderia ter feito o seguinte: você quer ir? Olha só, eu posso fazer o seguinte, tenho duas opções. Ou você vai, mas depois do Mundial, porque você é uma peça importante, né? Está na prateleira das mais importantes do time, né? Assim como nós temos o cérebro que foi tirado ontem de jogo do time, Everton Ribeiro e Arrascaeta, nós temos você, que é um cara que faz parte do meio, mas virou um cara absolutamente fundamental. Então, das duas, uma. Se não tiver jeito, eu vou te vender, mas você só vai embora depois do Mundial. Ou eu mando embora o Vidal, e ao invés de pagar o dinheiro que eu pago para ele, eu pago para você. Você quer? De repente o cara ia falar: meu irmão, então beleza, me dá a prata dele e depois eu vou ver o que eu faço. Eu vou adiar meu sonho de ir para a Europa. Tudo é conversado, mas tem que ter uma habilidadezinha. E aí, a partir do momento que você perde um jogador como o João Gomes, o nosso meio ficou vulnerável, virou um meio comum. Então, esse é um dos erros. Tem mais uma meia dúzia de uns 8 ou 9 aí, que a gente pode elencar aqui, mas o comentário do Rodrigo não é nenhum absurdo, até porque estava todo mundo vendo quão vulnerável o Flamengo estava, e vou te falar que hoje eu tive medo do Real perder e a gente disputar um terceiro lugar com o Real, que aí ia ser um chocolate. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pod Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!